E aí, galera do Solução, voltamos agora para a segunda parte do nosso conteúdo, que são os componentes orgânicos, ou seja, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Vamos começar pelos carboidratos, sem muita enrolação, porque a gente não tem muito tempo aí, a gente tem que voltar para assistir a nossa série, então o pessoal tá um pouquinho atrapalhado, então tem muita matéria para ver, então vamos lá. A gente vai começar aqui com os carboidratos. Para quem teve essa aula, eu já falei. Cara, mano, se tu tá vendo esses alimentos, tu não tá vendo exemplos de carboidratos. No popular a gente até diz, a gente tá vendo alimentos ricos em carboidratos. Aqueles alimentos que a nossa linguagem, nossas papilas gustativas apreciam muito. Arroz, batata, trigo, né, que é representado pelo macarrão, pelo arroz, são os alimentos que estão normalmente super presentes e a gente aí no nosso momento de isolamento garanto que estamos dedicando nossos momentos preciosos a essa alimentação. E aqui a gente tem uma comparação de alimentos que têm sim carboidratos, mas que são integrais, ou seja, além do carboidrato, eles possuem também fibras proteicas, que são fibras que vêm na casca. Então a gente explicou que o arroz, por exemplo, integral é um arroz que ainda tem fragmentos dessa proteção dessa casca e, portanto, ele é mais nutritivo e as fibras elas têm várias funções no organismo, como pegar o colesterol e jogar fora do nosso corpo de maneira mais efetiva ali no nosso intestino. E aí, os carboidratos, eles são os primeiros componentes orgânicos que a gente vai ver, e eles têm vários nomezinhos, como por exemplo, hidrato de carbono, açúcares, sacarídeos, glicídios. É importante saber todos esses nomezinhos, sim, é super importante. Os açúcares, sacarídeos, glicídios, eles são os mais usados. Então, é natural dizer, um exemplo de glicídio. Tu pensa glicídio é carboidrato. Hidrato de carbono é também por conta da questão química, né? É formado por um grupo aldeído e um grupo cetona. Aqui na biologia, a gente não cobra isso, até porque na química vocês no primeiro ano ainda não viram química orgânica. Mas é importante que tem que saber que os elementos básicos para eles existirem é carbono, hidrogênio e oxigênio. Agora não assusta, fica bem calmo. Olha só este exemplinho aqui, ó. Pim! Não é um exemplinho, é um pequeno quadro. E aí você vai ter acesso a esse slide, fica bem tranquilo. E nesse slide tem o quê? Os três tipos básicos, né, de carboidratos. Os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Os monossacarídeos são aqueles carboidratos muito pequenininhos que só são quebrados dentro da célula. Muitos têm função estrutural, ou seja, formam moléculas importantes do nosso corpo, e outros têm função energética. Nossa famosa glicose mora aqui, é o monossacarídeo. E os monossacarídeos formam os disacarídeos e os polissacarídeos. Disacarídeos são formados por dois monos e têm função energética, e os polissacarídeos são formados por milhares de mono. E aí a gente vai ver também cada um deles, dos polissacarídeos mais importantes e que pode ter função estrutural, assim como pode ter função energética. Então vamos começar pelos monossacarídeos. A gente tem as pentoses, a ribose e a desoxirribose. Meus amigos, pentose porque elas são formadas por 5 carbonos. E é muito importante, cara. Eles formam nada mais, nada menos do que o nosso material genético. Lembra que quando a gente viu sais minerais, a gente viu que eles formavam, que o grupo fosfato formava um material genético? Agora é a mesma coisa, é o segundo elemento que forma o material genético, são as pentoses. E se o material genético é RNA, a pentose que forma se chama ribose, e ela também forma a molécula da ATP. E se for do DNA, a pentose é a desoxirribose. Então tem essas duas. Lembrando que esses vídeos todos tem lá no meu canal também, né, mais fragmentadinhos e talvez mais explicados algumas partezinhas. E depois a gente vem com as hexoses. A mais famosa com 6 carbonos, tu já sabe, a glicose. E a fórmula da glicose é CHO, C6H12O6. 6 carboninhos é um monossacarídeo energético. A glicose é tudo, é o que faz a célula funcionar, é a base para a respiração celular. É, inclusive,
a que forma todos os demais polissacarídeos tem em algum momento e disacarídeos a presença de glicose. Frutose, o monossacarídeo presente nas frutas. E galactose é o monossacarídeo presente no leite. Lembra daquele chocolate da Lacta, Galac, que é chocolate branco, puro leite? Nada de cacau, dizem que é manteiga de cacau, mas acho que não tem um sopro de cacau ali. Galac vem da galac do nome galactose. Então, aí a gente tem os principais monossacarídeos. E depois os disacarídeos. A maltose, formada por duas glicoses, encontrada no pão, no mel e principalmente na batata e principalmente dentro da nossa boca, quando os polissacarídeos maiores são quebrados, ficam com duas moléculas de glicose, a maltose. A sacarose é uma das mais importantes de todas, porque é o açúcar que adoça a nossa vida, que vem da cana-de-açúcar, é uma molécula de glicose e outra de frutose. Os disacarídeos têm essa característica de ter um sabor doce. A lactose, que é o açúcar do leite, também super famoso. Quantas pessoas que a gente conhece que são intolerantes à lactose, né? São duas moléculas, uma de glicose e a outra de galactose, que é o monossacarídeo. E a celobiose, que são duas de glicose, não é tão importante assim, está presente na estrutura, é estrutural nas células vegetais, mas essa a gente não vai falar muito. E aí a gente vai para os polissacarídeos. Imagina só, a sacarose é feita de uma frutose e uma glicose. O primeiro polissacarídeo que a gente vai ver é um amido, que é formado de 1.600 moléculas de glicose. Uma molécula de amido é um moleculão, porque são 1.600. E o amido, ele está presente nos vegetais, como a batata, o trigo, o arroz. É a reserva energética dos vegetais. Tipo, a batata faz fotossíntese e produz muito mais glicose que ela precisa. Ela guarda em forma de amido. E a gente vai lá, pega esse amido, come e tem a nossa fonte principal de glicose. Tá bom? E aí tem o glicogênio. O glicogênio é a nossa reserva energética. É como quando a gente come glicose, a gente guarda o excesso de glicose em forma de glicogênio no fígado e também nos nossos músculos. Quando a gente fica longas horas, são longos períodos sem comer, é nesse glicogênio que a gente ataca para ter a fonte de glicose rapidona para as nossas células fazerem a nutrição. Os fungos também têm essa mesma reserva energética. E ao invés de ser 1.400 moléculas, 1.600, são 30.000 moléculas de glicose. Uma molécula de glicogênio é formada por 30.000 moléculas de glicose. E, finalmente, a celulose. A celulose, ela tem a função estrutural, ou seja, ela forma a parede celular ela forma a parede celular das células vegetais. Então tem a membrana plasmática e na volta tem a parede celular. Então ela forma uma estrutura extremamente importante. Só que tem um detalhe, os ruminantes, eles conseguem degradar essa, por conta de micro-organismos que tem no interior do seu sistema digestório, degradar essa celulose e quebrar em moléculas de glicose e eles terem então a sua fonte energética. Por isso que um boizinho, um cavalinho conseguem comer só capim e ter aquele tamanho, produzir aquela quantidade de leite, ter aquela força devido à capacidade de quebrar essa molécula de celulose em várias moléculas de glicose, que a gente não tem. Nenhum ser vivo, vertebrado ou invertebrado animal tem. Quem tem são micro-organismos como bactérias e protozoários que vivem em simbiose no interior do sistema digestório desses animais. E tem um aqui que não tá falando nesse quadrinho, que é o polissacarídeo chamado quitina. A quitina é um polissacarídeo que faz parte da composição do exoesqueleto dos artrópodes. Quem são artrópodes? Insetos, aracnídeos, crustáceos. O que é o exoesqueleto? Essa carapaça que protege. Eles não têm um endoesqueleto que nem a gente. Quando tu esmaga uma barata, ela faz... Esse barulho aí é o exoesqueleto dele se rompendo. Quando tu come um camarãozinho que faz aquele no teu dente com casca, é o exoesqueleto dele se rompendo, que é a mesma composição da barata. Então, se tu comer essa barata, tu ia sentir o mesmo no teu dentinho, né? E aí, gente, nós terminamos os carboidratos. Aí a gente vai para os lipídios. Os lipídios são as nossas gorduras, no caso dos animais. Então a gente tem que entender o seguinte, que os lipídios, eles têm duas fontes, basicamente, animal e vegetal. Se o lipídio for animal, observa,
é um óleo. Se é um lipídio de origem animal, é uma gordura. Não existe pele oleosa. Tá vendo que tá rolando um brilho? Toda hora eu tô tirando aqui. É uma pele sebosa, porque o sebo é um lipídio, é uma gordura. Eu posso dizer que é uma pele gordurosa, porque não são uma semente para produzir óleo. Agora, as sementes oleaginosas produzem óleo. Então não vai dizer, ai, a gordura do pastel já tá quente, porque aquilo lá vem de uma semente. Então é o óleo do pastel, tá? Então semente é óleo e animal é gordura. Aí, o que a gente sabe? Que também todas as coisas que a gente come que não são naturais, hambúrguer, sorvete, batata frita, normalmente são ricas em lipídios. E às vezes é um lipídio de difícil composição e de acúmulo nos nossos vasos, por isso faz muito mal à saúde. Então, são conhecidos como gorduras e óleos, insolúveis em água, formam muitas estruturas importantes, como a membrana plasmática das nossas células, né? O que deixa ela bastante seletiva no que entra e no que sai. E são divididos em 3 grupos. Olha só o primeiro, se chama glicerídeo. Glicerídeo parece que é glicídio, que é outro nome de carboidrato. Não, é glicerídeo, que são as gorduras e os óleos, né? São chamados de ésteres pela junção de um ácido graxo e glicerol. Essa parte química eu nunca peço. E o papel biológico, a gordura é, como a gente estava falando, a reserva energética dos animais. Funciona como isolante térmico, diminui impactos mecânicos. E óleo é a reserva energética também dos vegetais. O que acontece? Se eu não como, eu tenho uma dieta com baixo carboidrato. Ótimo, beleza? Então eu quero emagrecer. Qual que é a função? Quando eu não consumo carboidrato, que é a glicose, né? Ou os polissacarídeos feitos de glicose, o teu corpo vai começar a queimar o glicogênio ali que tem. Quando para de ter fonte de glicogênio necessária, vai queimar as moléculas de gordura, os glicerídeos, que estão acumulados no nosso tecido adiposo. Por isso que não comer carboidrato, que é a fonte energética, gera emagrecimento, porque a gente vai querer ter energia e aí a célula vai usar o lipídio como alimento, como fonte de energia. E aí a pessoa fica magra. Cerídeos é o outro tipo de lipídio, que são as ceras vegetais ou animais, né? Tem a parte química, graxas e álcoois, isso não precisa. Papel biológico, forma a superfície das folhas e frutos. Por exemplo, sempre digo, tu vai passear no meio do mato e tu vê o sol batendo na folha, não brilha? Presta atenção. Ou quando tá chovendo, tá lá a folha e a água escorrendo. Aquilo ali é devido a uma pequena camada de lipídio, que é a cutícula, que serve para impermeabilizar as folhas, porque senão ia chover e ela ia inchar pra caramba, né? E as abelhas produzem a cera, que é o famoso própolis, a cera para fazer o favo, a cera para prender a colmeia na árvore, a cera para impermeabilizar da água, é uma cera bactericida que não deixa as bactérias invadirem, né? E os outros insetos entrarem, então é uma forma de proteção e é um lipídio. E os esteroides, famosos esteroides, são aqueles componentes que atuam como substâncias precursoras de hormônios, como a progesterona e o estrógeno. E é por isso que quando a gente pensa em esteroide, a gente lembra de anabolizante, que as pessoas tomam esteroide. Eles estão tomando aquilo que sinteticamente o que o corpo masculino produziria, que é o que produz a testosterona. Só que pensa só, a pessoa que toma bomba, por que é chamado de bomba de esteroides? Porque é 100, 200, 300, 1000 vezes mais que um testículo normal produziria de testosterona. A testosterona tem como característica dar força, e aí ele vai ter força para levantar peso. Levantando peso, ele vai conseguir atingir aquela massa muscular desejada. Em compensação, pode gerar um câncer de fígado, de rim, de qualquer parte do corpo, porque é uma quantidade excessiva de hormônios. No corpo masculino, atrofia os testículos, porque o testículo entende que já tem uma fonte exógena de testosterona. Ele pode causar infertilidade, pode causar impotência, mau humor, agressividade, acne, calvície. Não é legal, não é saudável e não faz bem. E no caso das mulheres que tomam também procurando a massa muscular, elas acabam ganhando pelos pelo corpo, caracteres masculinos, né? Pelos pelo corpo excessivos, engrossamento das cordas vocais e por isso a voz muda, calvície também, diminuição das mamas, às vezes atrofia o sistema reprodutor, sem falar nos riscos de câncer também, né? E, muito importante, esses esteroides participam da composição química da membrana plasmática, né? A membrana plasmática é chamada a gente chama que tem, a gente define que ela tem
uma composição lipoproteica de lipídios e proteínas. E falando em proteína, tá aí a garotinha que a gente ama, que a gente guarda no nosso coração, que é super importante. As proteínas, gente, eu já falei pra vocês, são o tijolo das células. É o que faz a célula existir, é o que faz a célula ser quem ela é. Se não tivesse a proteína, não teriam as estruturas básicas, formando os órgãos, formando as paredes, formando as membranas, formando tudo. E além do mais, a gente vai ver que tem um tipo de proteína que se chama enzima, que é a substância responsável pelas reações químicas. Então a proteína não só forma a célula, como faz ela funcionar. Nós somos seres vivos formados de células. Olha só, aqui a gente tem vários exemplos de alimentos ricos em proteínas. Uma proteína que vai ser quebrada e vai ser matéria-prima para fazer as nossas proteínas. Todo ser vivo é feito de proteína. Se estou comendo alface, estou comendo a proteína a gente está comendo a célula da alface, está comendo proteína. Mas a proteína que normalmente a gente considera proteína é aquela que tem uma composição parecida com a nossa, e por isso que a gente procura esses alimentos ricos em alimentos de origem animal, ou tipo ali ó, tem a fotografiazinha, a soja, né, que são sementes que têm umas proteínas bastante parecidas com as nossas. As proteínas são componentes orgânicos, e aí, se a proteína é o tijolo da célula, quem é o tijolo da proteína? O tijolo da proteína é o aminoácido. Eu tenho que saber que existem 20 tipos de aminoácidos apenas, que são compostos de carbono, hidrogênio, nitrogênio, hidrogênio, chon, né? E esses 20 se combinam de diferentes formas, em diferentes quantidades, que formam todas as proteínas de todos os seres vivos que existem no planeta. Então, se tu acha que, tipo assim, por exemplo, deve ter 9.000 aminoácidos diferentes para formar do elefante à tartaruga, passando pela lesma e o fungo, não, são apenas 20 que formam todas as proteínas e que formam todas as células que a gente conhece. Conhecidos como carnes, músculos e enzimas, são encontradas em leite, seus derivados e grãos, né? A proteína parecida com a gente. Aí tá a estrutura química de um aminoácido, que são esses aminoácidos que se combinam e formam a proteína, né? E aminoácido, porque tem o grupo amino e o grupo ácido, mas isso é a parte de química. E aqui estão elencados 20 aminoácidos que formam todos os seres vivos, todas as proteínas. 9 deles são essenciais e 11 são naturais. O que significa? 11 a gente produz no nosso corpo, a gente não precisa consumir. E 9 a gente precisa consumir de origem alimentícia. E esse que a gente precisa consumir, ele está presente, esses 9, no arroz e no feijão. Por isso que é o alimento mais rico, produz a matéria-prima para os aminoácidos, para as proteínas que nos formam, né? E, tipo, é um alimento muito rico nutricionalmente, por ter esses todos os aminoácidos que a gente não produz. Esses aminoácidos ligam-se uns com os outros para formar a proteína através de uma ligação química que se chama ligação peptídica. E um outro nome de proteína é peptídeo, inclusive, né? E polímeros são macromoléculas, como a proteína, como os polissacarídeos, e monômeros são micromoléculas, como o aminoácido, como a glicose, moléculas pequenininhas que formam as maiores, né? Ali estava dizendo, eu passei rapidamente, que, por exemplo, a proteína hemoglobina que a gente falou aqui, que forma as nossas hemácias, ela tem 574 aminoácidos. É uma proteína pequena se comparada com as outras proteínas. Aí que tá falando um pouco das estruturas das proteínas, que quanto mais simples vai ser de uma maneira mais linear os aminoácidos, e à medida que vai ficando mais complexa, esses aminoácidos eles vão se enrolando como se fossem umas cadeias de espiral, assim, ó. Por isso que se tu come uma carne bovina, tu fica tanto tempo digerindo ela, porque até o teu corpo conseguir digerir e quebrar tudo isso em aminoácidos leva um baita tempo e super ocupa nosso sistema digestório. Inclusive, vem a discussão, comer uma alimentação rica em proteínas animal é importante, só que a gente come em grande quantidade, sobrecarrega nosso corpo e a gente passa das nossas necessidades nutricionais para uma sobrecarga. E aí a gente tem alguns exemplos de proteínas importantes no nosso corpo, né? Algumas que formam estruturas fundamentais. O colágeno, que é a proteína da nossa pele. Aqui, ó, filmando, eu fiquei tentando achar a melhor posição da câmera
E aqui tá mostrando todas as minhas imperfeições, porque agora minha constituição de colágeno já não é tão boa como a de vocês. É a proteína que dá essa elasticidade e firmeza na pele. Actina e miosina são as proteínas que são responsáveis pelas contrações musculares. Queratina, a proteína que forma o nosso cabelo, né? As nossas unhas, quando a gente tá com a unha descamando muito é porque tá com pouca queratina, menos que deveria estar, né? A albumina, regulação da pressão osmótica do sangue, pressão entrada e saída de água das células sanguíneas. Fibrinogênio, participa da coagulação sanguínea. E assim, milhões de exemplos de proteínas importantes, né? E aí as proteínas têm alguns hormônios, não são todos, são proteínas, como por exemplo a nossa amiga insulina, né, que é um hormônio fundamental, importante para manter a glicose, para permanece, é o que permite que a glicose saia do sangue e entre na célula, né? Então ela é fundamental, mas tem muitos outros hormônios de outras origens. A insulina é uma proteína. E função nutritiva, porque já viu aquela pessoa que não come carboidrato? Que só come proteína, na falta da glicose, a gente tira a energia, a gente coloca um aminoácido para dentro da célula e a gente faz a célula se virar para ela produzir energia só com aminoácido. E aí é mais importante também, né? Função enzimática. Enzima é uma proteína específica responsável pelas reações químicas. Se a gente não tivesse enzima, a enzima é um acelerador das reações. Por exemplo, tu come, na tua saliva já tem enzimas que estão quebrando os carboidratos. Se tu não tivesse essas enzimas aqui, tu ia comer e a bolacha continua bolacha, em pedaços menores, mas tu não ia quebrar. Tudo no nosso corpo, tipo, a hora que o DNA vai se multiplicar, tem uma enzima que participa. Tudo no nosso corpo sempre tem uma enzima que é uma molécula fundamental, uma molécula mestra que comanda tudo. E a defesa, gente, eu sempre digo e eu vou dizer para sempre. Todo mundo diz agora em épocas de coronavírus, porque a humanidade não tem anticorpos, não tem anticorpos, não tem anticorpos. O que são esses anticorpos? Anticorpos são proteínas de defesa, que as nossas células de defesa, os glóbulos brancos, produzem. Para cada invasor, o glóbulo branco reconhece e produz uma proteína específica. Eu sempre digo que a proteína seria como se fosse a arma específica que o soldado, que é o glóbulo branco, produz para matar aquele invasor. Então, tipo, entra o vírus da catapora de faca, uma proteína que é como se fosse uma faca. Se fosse o vírus da gripe H1N1, a proteína é um bumerangue. E assim sucessivamente, para cada invasor é um tipo de proteína, ou seja, de anticorpo específico. Anticorpo, não esqueçam, anticorpo é uma proteína produzida pelas células de defesa. Não é a célula de defesa, é uma proteína. E aí, estava falando da função das enzimas, que tem essa função de catalisar as reações químicas, acelerar o acontecimento delas, né? Sem elas, as reações demorariam muito, que as proteínas têm sempre um meio ideal para funcionar, por exemplo, o pH. As proteínas que tem no estômago funcionam no pH ácido, da boca no pH neutro, do intestino no pH básico. Se eu pegar uma enzima e colocar na minha boca, lá do estômago, ela não vai funcionar. Por isso que na boca tem determinadas enzimas, no estômago outras e no intestino outras. E a temperatura também, por isso que quando a gente entra no estado febril acima de 37 graus, é perigoso porque pode desnaturar nossas enzimas, elas pararem de funcionar e não voltar a funcionar mais. Ou seja, nos cozinhar. Quando a gente está cozinhando um ovo, o ovo deixa de ter a clara transparente para clara branca e dura, porque as enzimas dele sofreram reações com a temperatura. E aí ficou daquele jeito. Aí a função dos anticorpos e as vacinas, que são super importantes nesse momento. Quando eu estou vacinando uma pessoa, eu estou dando o vírus morto ou atenuado de determinada doença. Por exemplo, a galera do coronavírus que está tentando descobrir a vacina, desenvolver a vacina, ela está tentando deixar o vírus de uma tal forma que não causa doença, mas que entre no organismo do hospedeiro e informe para as células de defesa que tem um vírus. E aí as células de defesa vão produzir um anticorpo que é uma proteína. E quando o vírus de verdade, vivo e ativo entrar, pá, ele já mata sem a pessoa ficar doente. É a exceção da vacina, é dar um vírus ou uma bactéria específico de cada doença, morto ou atenuado, para que o corpo se defenda e produza anticorpos por si mesmo. Aí que tá o grande equívoco de um monte de gente quando diz que vacina é a coisa mais horrível, deixa a pessoa doente, porque teve uma aula mal dada e não entende que hoje a biotecnologia é tão grande, tão desenvolvida, que
já permite que os vírus realmente só sirvam para ajudar o sistema de defesa a se defender por conta dele mesmo. E soro imunológico é quando determinadas doenças são raras, eu já peguei a doença e aí eu não produzi, não tive vacina e aí não produzi os anticorpos e nem posso ficar doente. Aí eu pego de alguém que foi imunizado, pode ser um cavalo, um coelho, ou até uma pessoa que teve a ação da vacina, já tem os anticorpos, eu tiro os anticorpos dessa pessoa e jogo em mim. Mas são poucas vacinas que têm a possibilidade de ter soro também. Enfim, aqui tá falando como acontece a imunização, que já é muito específico, e aí entra na parte das vitaminas, que a gente vai ver durante um trabalho, quando a gente voltar, né? E para terminar, essa aula já está bastante extensa, a gente tem os ácidos nucleicos, que é o nosso material genético, o DNA e o RNA, que são as maiores moléculas encontradas, responsáveis pelo controle de tudo, dos processos vitais. Por quê? Porque eles são os caras que mandam as proteínas serem produzidas. Se eu digo que proteína é o tijolo da célula, o DNA e o RNA são as proteínas, as moléculas que mandam as proteínas serem como elas são, tá? Elas comandam tudo. Elas são encontradas no núcleo, em alguns casos no citoplasma também, né? Principalmente o RNA. Os nomes deles, do DNA é ácido desoxirribonucleico e do RNA é ácido ribonucleico. Ok? São macromoléculas, tá? Formadas por unidades menores, e tu já sabe duas delas. Elas são formadas pelo grupo fosfato, elas são formadas pelo açúcar, se for o RNA é a ribose, se for o DNA a desoxirribose. E, por fim, elas são formadas pelas bases nitrogenadas, que formam o nosso código genético. Essas bases nitrogenadas no DNA é a adenina e a guanina, citosina e a timina, e no RNA ao invés de ser timina, é a uracila. Aqui tá mostrando, ó, é o grupo fosfato mais o açúcar mais a base nitrogenada. E aí tá mostrando, ó, que os açúcares são a ribose e a desoxirribose, ribose no RNA e desoxirribose, e as bases nitrogenadas, elas podem ser a adenina-guanina, representada por A e G, ou a citosina, timina e uracila. Beleza? E aqui tá mostrando como é que se forma, como é que é o esquema do DNA e do RNA. Vocês estão vendo que o Pzinho e o Dzinho são o grupo fosfato e os açúcares, e aqui no meio, nessa forma de escadinha, são as bases nitrogenadas. T sempre vai combinar com A e G sempre vai combinar com C. E assim sucessivamente. Sempre que eu tiver T, eu vou ter A, e sempre que eu tiver C, eu vou ter G e vice-versa. E essa é a dupla hélice do DNA. E aí, a gente sabe que a formação do DNA é semiconservativa, por enquanto é só isso que eu quero que tu saibas nesse momento, porque é um processo bastante simples, mas é importante que a gente veja quando o DNA vai se formar, uma molécula vai formar duas, essa molécula principal ela se rompe e se forma uma nova molécula aqui dentro. Por isso que a gente diz que é um processo semiconservativo. Semiconservativo porque conserva o filamento velho e gera um novo ali no meio, e aí fica uma molécula, pode se transformar em duas, basicamente não, idênticas, e por isso que a gente pode ter multiplicação celular. E aqui tá o esquema do RNA. O RNA podem ter 3 tipos, né? Mas a gente não vai estudar isso agora. E ele é formado por uma fita simples, em que é formado de fosfato, ribose e guanina, uracila, citosina e adenina. É somente essas 4 bases nitrogenadas. Beleza? Não esquece que todos esses vídeos tem no meu canal, com mais calma, vai lá, procura, assiste Biologia em 5 minutos e vamos que vamos, daqui a pouco eu vou disponibilizar aí os exercícios para tu fazer, enquanto tu tá aí no isolamento, tá estudando, tá aprendendo, tá comigo, tá com todos os professores da Solução. Beijo e te cuida, foca aí.